Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Esse é o canal 365 Dias na Palavra e aqui todos os dias lemos um pouco da Palavra de Deus. Então já te convido, Deus te convida, venha fazer parte desse propósito, caminhe conosco. Todos os dias lemos um pouco da Palavra, leituras rápidas, fáceis, e em um ano teremos lido toda a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, fortalecendo a nossa fé, a nossa caminhada. É muito bom mesmo. É uma das coisas mais importantes que nós temos feito, né? Que nós temos que fazer, que é se aproximar de Deus, ler a sua palavra, aprender mais do nosso Senhor. Então se inscreva nesse canal, clique na playlist, inicie a sua leitura a partir do dia 1º. Grandes serão as coisas que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Se aproxime de Deus através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Amém? Agora vamos orar ao Senhor, vamos agradecer, apresentar o nosso dia, o nosso propósito e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Ore ao Senhor com fé e convicção, porque Ele se faz presente. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua imensa bondade, pelo teu amor, pela tua graça que se renovou mais uma vez sobre nossas vidas. Ó Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossos pensamentos. Ó Senhor, tudo que nós temos feito que tem te desagradado. Deus, nos dá um coração, Pai, que se arrepende verdadeiramente. Um coração, ó Pai, que busca te agradar e não te entristecer. Ó Senhor, precisamos de Ti. E aqui estamos mais um dia, ó Senhor, para ouvir a Tua voz, para ler a Tua palavra e aprender mais de Ti. Espírito Santo, faz cair por terra todo levante contrário às nossas vidas, tudo aquilo que tenha se levantado, que caia por terra para a honra e glória do nosso Deus. Ó Senhor, o Senhor nos dá a vitória, porque o Senhor é conosco. Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, fala conosco, Espírito Santo, mais uma vez no dia de hoje. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos iniciar hoje o dia 199. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Amém? 2 Crônicas, capítulo 19, lendo na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Todos encontraram 2 Crônicas, capítulo 19. Amém? O profeta Jeú e o rei Josafá. Começa assim. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, foi encontrar-se com o rei e disse: Por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso o Senhor Deus vai castigá-lo. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os posses da deusa Azerá do país e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Josafá escolhe juízes, versículo 4. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas tinha o costume de visitar o povo no país inteiro, desde Berseba no sul até a região montanhosa de Efraim no norte. Ele fez com que o povo se voltasse para o Senhor, o Deus dos antepassados deles. Colocou juízes em todas as cidades de Judá protegidas por muralhas e lhes deu a seguinte ordem: Tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem os assuntos religiosos e as causas dos moradores da cidade. Ele lhes deu a seguinte ordem: Cumpram com honestidade todos os seus deveres para com Deus o Senhor, respeitando e obedecendo-lhe com todo o coração. Quando os seus patrícios das cidades de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de desobediência às leis, estatutos e regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o Senhor, a fim de que ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. O grande sacerdote Amiriá terá a última palavra nas questões religiosas, e o governador de Judá, Zebadias, filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Os levitas ajudarão nos serviços do tribunal. Coragem, pois, e mãos à obra, e que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito. Glória a Deus.
o Senhor é justo, amém? E Ele está com aqueles que fazem o que é direito. Dando continuidade, último capítulo, 2 Crônicas, capítulo 20, guerra contra Edom. Começa assim. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão-Tamar. Hazazão-Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel e desta terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde Tu moras e no nosso sofrimento clamaremos a Ti pedindo socorro e Tu atenderás ao nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas juntos com os edomitas invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Zeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo.
Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música, de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. O fim do reinado de Josafá. Versículo 31. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Jeú, filho de Anani, que faz parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construir navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. Que leitura maravilhosa! Se você parar para refletir bem, se meditarmos profundamente nessa passagem, nós vamos ver que o que Deus quer é que confiemos nele, que clamamos a ele e no pior cenário é só adorarmos, que o nosso Deus faz o resto, faz o milagre acontecer em nossas vidas. O nosso Deus é maravilhoso, toda a honra e toda a glória seja dada somente ao nosso Deus, pois é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo, leitura do dia de hoje finalizada. Amém? Ore ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito em sua vida e por este propósito. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai. Pai querido, te louvamos pela tua grandeza. Ó Senhor, reconhecemos que nós não somos nada sem ti, ó Pai. Sem a tua presença em nossas vidas, nós estamos perdidos. Senhor, nos dá força para continuar seguindo firme, ó Pai. Ó Senhor, repreende todo o mal, nos ajuda em nossas fraquezas, ó Pai. Perdoa nossos pecados, tudo aquilo que nós temos feito, ó Pai, que porventura vem nos afastar de ti, ó Pai. Não permita, tem misericórdia de nós. Ó Espírito Santo, fala aos nossos corações. Ó Espírito Santo, se faz presente em nossa vida, precisamos de ti. Ó Senhor, repreende todo o mal que vem trazer frieza espiritual, que vem trazer situações em nossas vidas que possa nos afastar de ti. Ó Espírito Santo, como tu és lindo. Ó Deus, repreende todas as artimanhas de Satanás sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Deus, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais um dia e por este propósito. Que amanhã estejamos aqui juntos para ouvir a tua doce voz. Assim oramos e te agradecemos, Pai. Amém, meu Deus. Glórias a ti. Graças a Deus, mais uma leitura concluída. Como é bom estar na presença do nosso Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a tua vida. E amanhã, já sabe, estaremos aqui juntos novamente. Deixe seu like, deixe seu comentário. Fique com Deus e até amanhã, até a próxima leitura.